de Samuel. Bendito e exaltado é o nome de Jesus. No livro de 2 Samuel, no seu capítulo de número 23. Samuel, capítulo de número 23. Deus lhe confirmou essa mensagem quando o evangelista Edson, ele disse que Deus é um Deus que restaura sonhos. Bendito é o nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 23 e o verso de número 11 em diante nos diz assim: depois dele Samá, filho de Agê e de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteus em Belém, Davi expressou-se esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Amém, querido? Feche sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Confesso para os irmãos que essa mensagem ela acaba de nascer no meu coração enquanto eu estava aqui, querido. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus ele tem uma palavra forte aos nossos corações. Amém, querido? Existe uma outra mensagem que eu quero deixar, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o verso de número 30 nos diz assim, verso de número 28: de volta para casa, sentou-se na sua carruagem e leu o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Amém, queridos? Olha para cá, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Olha para cá. Sonho, ele não tem valor nenhum desde que não seja o meu. O seu sonho para o próximo, o seu sonho para aquele que segue, que anda com você, não é nada. Ninguém vai lutar para que seu sonho venha a ser real, a não ser você mesmo. Ninguém vai lutar por uma plantação senão você mesmo. Eu comecei essa mensagem lendo a história de um homem chamado Samá. Samá é um homem que agora ele está no meio de uma plantação de lentilha. Deixa eu lhe dizer uma coisa: lentilha não tem valor nenhum. Lentilha não vale nada para ninguém. Lentilha presta para nada. Lentilha não tem valor real em dinheiro, não tem valor financeiro. Então ninguém vai defender algo que não lhe custa alguma coisa. Entenda uma coisa: mas quando eu vejo a história de Samá, parece que eu vejo Samá, ele tomando parte na meio daquela plantação, plantando ajudando naquela plantação de lentilha. Eu entendo uma coisa: só vai lutar por algum projeto aquele que ajudou a plantar. É tão fácil quando você planta algo na tua vida e vê alguém querer cortar de qualquer maneira, mas é nessa hora que você tem que estar de pé para dizer: a minha plantação você não toca, a minha plantação você não vai colocar para baixo, porque quem deu a semente para você plantar é Deus. É por isso que se você está aqui nessa noite plantando, continua plantando, porque é Deus quem vai dar o nosso. A Bíblia Sagrada diz que o exército todo de Israel fugiu, mas tem um homem meio xarope, tem um homem doido, que ele para no meio daquele que não vale nada, vai enfrentar um exército inteiro. Escuta, eu estou falando de um homem chamado Samá. Eu não estou falando de 3, não estou falando de 30. Enfrentar um exército com 12 mil é fácil. Enfrentar um exército com 100 pessoas pode ser fácil, mas enfrentar sozinho os filisteus, quando tem raiva, nós vamos matar, nós vamos acabar com a vida dele. Samá se coloca no meio da plantação. Quem sabe Samá diz no seu plano, no seu peito, o plano um dia: isso será todo meu. Agora vem o filisteu para acabar, para sugar aquela plantação de lentilha. Mas ele
está no meio somente agarrado com uma espada. A Bíblia Sagrada diz que ele começa a batalhar aquela peleja contra todos os filisteus. Só que eu acho lindo é que se cumpre aquilo que eu prego, que eu costumo dizer. Você e Deus é a maioria, você não precisa de um exército do teu lado. Você tem que entender uma coisa: você tem a palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. Deus ele está dizendo: a tua plantação é tua, ninguém vai tomar, fica tranquilo. Ei, Deus ele está aqui para te dizer: não vai perder, não vai. Entende uma coisa: Deus é o Deus que restitui, que restaura, que levanta. Se vindo te jogar no chão, deixa fazer, querido. Olha para cima, a tua vitória não vem de glória. Ela chama. Deus ele está aqui, Deus. Sabe o que eu vejo em meio da igreja? E quando eu estava sentado aqui, parece que eu vejo na testa de todo mundo escrito: decepcionado. Parece que eu vejo na testa de algumas pessoas aqui escrito: decepcionado. O homem me decepcionou. Parece que eu vejo, querido, as pessoas olhando e não conseguem mais continuar, desenvolver a tua chamada, por causa que alguém disse A, por causa que alguém disse B. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não pode ficar olhando. Os crentes pararam de buscar a presença da palavra de Deus. Eles estão buscando o conselho divino. Deixa eu te dizer aqui, vou confirmar na Bíblia. A Bíblia nos diz um homem chamado Aminon. Esse homem tem um desejo agora por uma moça muito bela. Essa moça tem o seu nome chamado Tamar. A Bíblia Sagrada diz que Tamar vai passeando pelo reinado de seu pai Davi. Pense uma moça que veste bonito. Ela é filha do rei. Sobre a sua cabeça existe uma coroa. Quem olha para ela sabe que o chamado dela é grande. Quem olha para ela sabe: lá vai a filha do rei. Ninguém pode tocá-la. Mas a Bíblia Sagrada diz que Aminon não tem os seus conselhos do pai. Ele não aprendeu com o pai. O pai, todas as vezes que necessitava, buscava a Deus. E Deus lhe respondia e guiava ele pelo caminho que ele deveria andar. Aminon fez ao contrário, vai buscar o conselho de um ímpio. Ele chega a Jonadab, seu primo, e vai lhe dizer: escuta, eu sou apaixonado pela minha irmã Tamar. Ele lhe dá um conselho dizendo: por que tu não se finge de doente? E quando você se colocar por doente, chame seu pai Davi. Quando Davi vier à tua presença, tu vai pedir a ele: manda Tamar que cuide de mim. Manda Tamar cozer bolos para que eu possa comer. A Bíblia diz que Davi reconhece e dá o direito de Tamar ir ajudar o seu meio-irmão. A Bíblia Sagrada diz: olha para cá. A Bíblia Sagrada diz que Tamar entra para cuidar do seu irmão. A Bíblia diz que quando ela entra e se aproxima dele, ele agarra ela com força e coabita com ela. A Bíblia Sagrada diz que aquela paixão acaba-se naquele momento. E Tamar, quando ela se levanta daquela situação, ela diz assim: escuta, tu já me fizeste passar também humilhação, não me lance para fora do seu quarto. Antes, peça ao rei que me lhe conceda como esposa, que me lhe conceda as tuas mãos, e ele lhe dará. Não me lances a vergonha. A Bíblia Sagrada diz que agora Aminon pega Tamar, lança ela ao corredor do reinado. E quando Tamar está lançando ao corredor do reinado, uma coisa ela faz: ela rasga suas vestes, ela tira sua coroa de cima da sua cabeça, lança cinzas sobre si como sinal de humilhação. Colocar um ponto final na história de Tamar. Sabe por quê? Porque alguém deu ouvido a quem não deveria ouvir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você entra aqui entristecido porque ele não falou mal, porque ele não deixou de fazer, porque ele não deixou de falar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o seu compromisso não é com quem está falando com você, é de você. Você não entende de uma coisa: Jesus Cristo vai andando, vai falando mal de Jesus. Jesus vai ganhando alma. Você foi chamado para gerar almas na terra. Você tem chamado não que fofoca, você tem chamado não que despreza. O teu chamado não para na onde as pessoas apontam, mas é além do que você baixando aquela laçúria. Um conselho errado que acaba com a vida de uma moça, acaba com o chamado, acaba com tudo. E é o que as igrejas estão fazendo. Nas igrejas estão cheias de Aminon. Mas eu quero profetizar que no meio da igreja, quando terminou, se levanta Absalão. Que é isso, meu irmão? Absalão aqui levanta para cobrar. Que é isso? Absalão que vai colocar o joelho no chão por tua vida. Porque enquanto tiver alguém olhando por você, eu não tenho costume disso, mas olha para quem está do teu lado e diga para ele: conta comigo.
essa empolgação não vai longe, vai voltar a ser o que era antes. Vai passar por tudo que ele deixa de dizer uma coisa. O mau conselho coloca aquela mulher desprostrada, coloca aquela mulher na humilhação, mas entende uma coisa: por mais que ela passou por tudo isso, ela ainda é filha do rei. Por mais que ela foi abusada daquela maneira, ela ainda é filha do rei. Ela não ia ficar caída naquele corredor ali prostrado, com cinzas, com seus vestes rasgados, não. O maior rei ia passar, ia lhe abraçar, ia levantar ela e ia colocar ela no lugar de estar. Não, você não entendeu. Eu estou aqui para ministrar sobre a tua vida, que um mau conselho, uma palavra colocada errada na te humilha, mas você é filho do rei. O filho do rei vai te abraçar, vai te levar. É só ele que salva na terra, só ele. Não existe nada melhor do que o tempo. As pessoas falam do que acham, do que não tem certeza, do que ouviram dizer e começa-se a falar. Isso não tem brecha, querido, isso acaba com a vida de qualquer um. Mas entenda uma coisa: a mensagem que eu vim trazer para a tua vida é que uma palavra errada, ela vem para acabar com a sua identidade. Que é isso, meu amor? Tem pessoas que não é mais conhecida pelo seu nome, é conhecida pelo que fez, pelo que passou. Como que é isso? Escuta, quando vão apontar a vida de Tamar, não vai dizer que ela é filha de Davi. Não conta mais assim. Quando aponta-se a vida de Tamar, vai dizer: aquela foi que coabitou com o seu irmão. Aquela foi que o seu irmão acabou com a sua maior riqueza. Essa moça que está passando, ninguém mais aponta para dizer é filha do rei Davi. Ninguém mais tem orgulho talvez de andar com ela. Mas quem olha para ela somente aponta e acaba com a sua identidade. Talvez você que entrou aqui nessa noite acabaram com a sua identidade. Olha para você e julga alguma coisa que aconteceu no seu passado. Quem sabe alguém olhou e disse assim: foi criminoso, vai voltar para o crime. Quem sabe alguém olha para você, foi drogado, vai voltar para a droga. Mas a certeza que eu tenho que o sangue de Jesus Cristo já me lavou. A certeza que eu tenho que o sangue de Jesus Cristo passou na tua vida. E você não vai voltar para onde as pessoas dizem, mas você vai para onde Deus te leva. Você não pode ser guiado por palavras de pessoas. As pessoas te apontam e te colocam no chão, te humilham, sem querer saber dos seus sentimentos. Você tem que estar olhando para Jesus, aquele que um dia morreu por você naquela cruz do Calvário, e ele não se arrependeu. Entende o que eu vim dizer? Vai ver você, mesmo no erro, mesmo no pecado, ele diz: eu te amo, não abro mão da tua vida. O que eu vim dizer é que você não pode olhar para mim, para o seu parente. Você tem que estar olhando para o sangue do Cordeiro. Parece a Bíblia Sagrada começa a nos dizer agora que o povo começa a pecar no deserto de uma maneira em que as serpentes começam a se rastejar por baixo da areia, para que possam chegar em uma pessoa e picá-la. A Bíblia Sagrada nos diz que a serpente andava no deserto, matava rapidamente. Moisés agora ainda na presença de Deus e diz: Deus, o povo está se acabando, Deus. Eu vim interceder pelo povo, preciso fazer uma coisa. A Bíblia diz assim: Deus olha para Moisés e diz: pega a maior serpente que existe no deserto, amanhã que você encontrar. Moisés pega a maior serpente. A Bíblia Sagrada diz que Moisés levanta um madeiro, uma cruz, no meio do deserto, e pendura a maior serpente. Quando as pessoas eram picadas, elas não mais iriam morrer, porque elas tinham que correr e olhar para aquele madeiro, para onde estava aquela serpente maior. Sabe o que significa, querido? Não me podendo que eu vou matar o meu chamado, porque a cruz é maior. Não tem nada, não tem fofoca que vai parar a tua vida, porque o sacrifício da cruz é maior. É por isso que você não pode ficar olhando para o homem, não, para o sacrifício da cruz. É ele que vai te permanecer. As pessoas olham e vão falar de você na igreja, na rua, não interessa. Você não pode parar de olhar para a cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que você tem um chamado. Entenda na presença do Senhor que você tem um chamado. Você não pode decepcionar. Você não pode parar porque deixaram de falar. O teu amor é com Deus, querido, a tua fidelidade tem que ser para Ele, não é para o homem. Posso lhe dizer uma coisa: você não vai sair desse culto vitorioso porque eu estou pregando, não. Deus Ele não abençoa porque você merece, Ele abençoa por causa da misericórdia dEle, e a misericórdia dEle está estendida sobre a tua vida. Por isso você vai sair dessa noite mais do que vitorioso. Eu
Mas existem pessoas que são levantadas para fazer o bem. A Bíblia Sagrada diz que Davi, depois de ele ter vencido muitas coisas, depois que Samar passa por isso, a Bíblia vem nos dizer sobre os valentes de Davi. A Bíblia Sagrada diz que Davi ele voltou para um lugar da onde ele entrou uma vez, a caverna da humilhação, a caverna daqueles que não valiam nada. Quem não conhece a história de Davi correndo de Saul, ele tem que se refugiar dentro da caverna de Adulão. A Bíblia diz que lá dentro havia 400 homens que eram desprezados pela sociedade, homens que a sociedade não dava mais nada. A Bíblia diz que lá dentro estavam os endividados, que se saíssem a sociedade iria cobrar a sua dívida de maneira cruel. A Bíblia diz que lá dentro estavam os homens que sofriam na sua vida sentimental, que passaram humilhação. Lá dentro está Davi. Olha para cá, olha um grande segredo da Bíblia Sagrada. Por que Davi tinha que se esconder na caverna de Adulão? Já se deparou com uma situação que você se encontra aonde só tem ímpios, aonde só tem pessoas que buscam aquilo que não tem prazer a Deus, só buscam aquilo que é errado. Essa é uma caverna de Adulão na nossa vida. Quando Davi ele entra, não tem ninguém para trazer uma palavra, mas quando Davi chega, entra um homem que tem experiência com Deus. E eu não sei se eu já disse aqui, mas é costume meu falar, Deus é um Deus de história. Todas as vezes que Deus ele vai todas as vezes que alguém vai se direcionar a Deus, diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de história. Você vai ver que o rei Ezequias, quando falando para ele que ele vai morrer, ele diz: Deus, lembra da minha mocidade, quando eu fui fiel. Deus é um Deus de história. Então você vai saber uma coisa: quando Davi ele entra dentro da caverna de Adulão, ele entra no lugar de miséria, mas é no lugar de miséria que Deus escolhe para salvar as pessoas que estão lá dentro, que não têm esperança. Deixa eu te dizer, você pode entrar na caverna de Adulão, cabeça baixa, correndo, fugindo, mas não é da mesma maneira que Deus vai te tirar de lá de dentro. Quando você entra humilhado, mas quando você sai com o exército fortificado, vai tem gente que caverna de Adulão de sua família, tem gente que caverna de Adulão de sua casa. Parece que tem paz na rua, mas quando chega dentro de casa não tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: dentro da caverna de Adulão tu tem que levantar tua mão e continuar adorando. É dentro da caverna de Adulão tu tem que continuar buscando a Deus, porque é lá dentro que ele vai te usar. É a sua vida que ele vai usar, é a sua vida que ele vai usar. Ele vai usar a sua vida, querido. Olhe para você. Você olha às vezes e diz assim: Deus, por que eu? Deus, eu sou tão pequeno. E entende uma coisa: Deus escolheu para você. Existe um homem, e esse homem que eu acabo de ler em Atos dos Apóstolos, o seu nome é Filipe. A Bíblia Sagrada diz que ele está caminhando e aparece um anjo até esse homem que é um diácono. Eu entendo uma coisa: ele vai caminhando e o anjo diz para ele: aproxima-te dessa carruagem. Quando ele se aproxima dessa carruagem, ele vai lhe explicar, e ele vai ver um homem etíope lendo a Bíblia Sagrada, e ele começa a ler, e ele tem um entendimento acerca do livro de Osaías. Ele começa a dizer a Felipe: escuta, o que me impede de ser batizado é água e escuta, a Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo instante acontece o batismo, naquele mesma hora. Quando isso acontece agora que as pessoas, muitas das pessoas começam a desprezar o seu chamado. Começa a dizer: é porque eu só sou um diácono, é porque eu só sou isso, é porque eu só sou aquilo. Deixa eu dizer uma coisa: para ser um grande pregador, não grande, porque não existe grande pregador, existe uma grande mensagem, e a mensagem ela nunca é do pregador, ela é de Deus. Entende o que eu vim dizer? Para você fazer a obra de Deus, tu não precisa de microfone, tu não precisa de status de pastor, de evangelista. Não é isso que Deus requer. Aos olhos de Deus não existe. Aos olhos de Deus ele olha todos como por igual, querido. Mas entende o que eu vim dizer?
é para você não desprezar o dom que é em ti, não desprezar o chamado que é em você, que é muito maior. Entenda o que eu vou me dizer. Quando Felipe se aproxima dessa carruagem, chega a salvação para aquele tipo. Ele precisa se aproximar de uma carruagem. A Bíblia Sagrada diz que quando vai nos dizer sobre outra carruagem, é na cidade de Dotã. É quando aqueles homens estão cercados pelo exército inimigo, Geazi só olha a guerra, Geazi só tem que olhar para as coisas ruins. Mas quando Eliseu se levanta, Eliseu ora por Geazi, e a sua vida tem que ser transformada por causa de uma oração. Por causa de uma pequena oração, a vida de Geazi, a visão dele é mudada. A Bíblia Sagrada diz que quando Eliseu ora, a visão dele é aberta e ele começa a enxergar carruagens de fogo. Essa carruagem de fogo, quando ele começa a enxergar, ele vê que o exército de Deus, ele é muito maior do que o exército inimigo. Deixa eu lhe contar uma experiência e eu vou terminar. Uma certa feita eu fui em um culto em Indaiatuba, veio o pastor ministrar. Esse pastor ministrava uma palavra e foi a primeira vez que Deus ele abriu a minha visão. Esse pastor ministrava acerca dessa carruagem. Aproxima-te dessa carruagem. Quando ele começou a ministrar, Deus abriu minha visão e eu vi uma carruagem de fogo entrando no meio da igreja. Essa carruagem parou de frente a uma moça que ele estava com uma touca. Quando essa carruagem parou, eu vi, não preciso mentir, olhe para cá. Quando essa carruagem parou, eu vi dois anjos, dois seres saindo e me colocando aquela menina numa maca. Conforme eu estava vendo, eu dizia: o meu pastor, eu estou vendo isso. Quando eu terminava de falar, o pastor que estava pregando começou a dizer: parou uma carruagem na tua frente. Eu lembro que colocaram aquela mulher numa maca e numa mão alguém colocou uma espécie de uma mangueira e descia numa garrafa. Com a outra, uma garrafa descia no outro braço dessa moça. Eu não sabia, mas aquela moça era cancerosa e Deus estava trocando o seu sangue naquele momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a palavra ela é ministrada para a tua vida, as carruagens de Deus já chegaram nesse lugar. Posso lhe dizer uma coisa? O mundo aí fora precisa ver para crer. Eu preciso crer para ver o que Deus vai fazer. Porque eu não vejo a chuva, mas eu consigo olhar desse lugar. Porque eu não preciso esperar meu alguém orar, eu adoro para Deus manifestar em mim o que eu vim dizer. E se coloque de pé nesse momento que eu tenho em nome de Jesus. Lava chão, lava forte, lava câmara, porque relaxando a rábia. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sei que nós estamos aqui na posição de ministros de Deus para orar pela tua vida. E eu tenho certeza de uma coisa: uma oração pequena vai fazer a diferença na tua vida. Segura na mão de quem está do teu lado nesse momento. Segura. Eu vou pedir para a igreja toda fechar os teus olhos nesse momento.